Seja todos bem-vindos a mais uma aula junto comigo aqui no YouTube. Essa é a aula número 46 e nessa aula eu vou ensinar vocês como calcular tamanho de chapa de um determinado projeto, tá? Eu escolhi um projeto aqui, que vocês podem observar aqui, e eu vou mostrar para vocês como que é o passo a passo para a gente calcular a dimensão das chapas que a gente vai usar e como aplicar isso na prática aqui. Eu vou demonstrar para vocês esse passo a passo para fabricar um equipamento. Então a gente vai pegar um projeto, né? O projeto é esse que vocês estão vendo aí na tela, e esse projeto eu vou destrinchar ele. O que eu vou fazer? Eu vou separar os tampos, eu vou separar os olhares, vou separar a parte do corpo e mostrar para vocês como a gente faz para separar os tamanhos das chapas que a gente precisa para estar construindo um equipamento como esse, certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês esse passo a passo. Se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreve. Se você não curtiu ainda essa aula, já curte aqui, isso me ajuda bastante, tá? E deixa aqui nos comentários temas para os próximos vídeos. Inclusive esse vídeo que eu tô gravando, essa aula, foi um de vocês que me mandou mensagem, que deixou no comentário para fazer uma aula nesse modelo. Então eu vou fazer conforme vocês pedirem. Então escreve aqui nos comentários temas que eu possa trazer aqui e ensinar vocês, né? Passar minha experiência para vocês de como fazer, certo? Se você tem um grupo aí no WhatsApp de caldeireiro, de amigo de trabalho, compartilhe esse vídeo lá para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e mais pessoas possam aprender e entrar até nessa área da caldeiraria, certo? Então, bora lá para minha tela aqui e vamos dar início a mais uma aula juntos aqui. Então, como eu falei para vocês, né, nós vamos trabalhar com esse projeto aqui, que eu mostrei para vocês, é um vaso de pressão. O nosso foco aqui é no desenvolvimento das chapas, tá? Então, observa bem que nós vamos trabalhar aqui no desenvolvimento de dois tampos, esse corpo que nós temos aqui, né? Espessuras tudo de 5 milímetros. E eu vou mostrar para vocês também aqui, ó, o desenvolvimentinho dessa chapa almofada aqui, a sapata. Vou mostrar para vocês tudo em relação às chapas, como que a gente faz para ter um excelente resultado aí e tá separando o material de uso, material que nós vamos usar aí para fabricar uma peça como essa, tá? Então, primeira coisa aqui, não necessariamente vocês vão precisar fazer isso, mas eu quero mostrar isso para vocês entenderem como que é feito o processo de preparação de um equipamento, né? Independente se vai cortar manualmente, se vai cortar em máquina automatizada, né? No caso de laser ou corte plasma, ou se for em aço carbono, oxicorte e assim por diante. Então, o primeiro ponto aqui, nós temos que entender as dimensões que nós vamos utilizar na fabricação deste equipamento. Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós temos aqui, ó, vou fazer um desenho somente do casco deste equipamento. Então, ó, nós temos aqui a seguinte informação: nós temos um diâmetro interno de 750, né? Então, eu vou colocar essa informação aqui. Nós temos uma altura, veja bem, 1840, mas tem um quesito aqui importante que prestar atenção, ó. 1840, que indica aqui, ó, esse 1840 ele é da linha tangente. Essa linha aqui, que está tracejada, a gente chama ela de linha invisível. E ela é invisível porque ela é uma linha tangente. O que é linha tangente? Essa linha tangente é onde é o ponto exato onde o raio termina e inicia a parte reta, tá? Então ela é tangente a esse raio. Então aqui mostra para nós que tem 20 de tangente, ó. Então o tamanho da nossa chapa vai ser 1840 menos 2 vezes 20, porque tem o 20 de cima, né? E tem o 20 de baixo. Então nossa chapa vai ter 1800 aqui a elevação. 1800, né? Então aqui, ó, eu vou fazer primeiro esse corpo. Então nesse caso aqui
nós temos 1.800, certo? Nós temos 1.800 e um diâmetro interno de 750. Então eu vou colocar aqui, ó, diâmetro interno de 750, espessura de 5. Eu vou representar essa espessura aqui para vocês visualizar, certo? Beleza? Então essa é a primeira parte que a gente tem que fazer. Se você não tiver como fazer o desenho, faz um rascunho na mão mesmo, tá? E coloca as dimensões. 750 interno, 1.800 de altura, certo? Eu vou colocar aqui, ó, vou deixar anotado a minha espessura pra gente não esquecer. Então, ó, espessura de 5 milímetros, certo? E aí, agora eu vou fazer aqui, ó, aí nós temos o tampo, certo? Então, nós temos o tampo do nosso equipamento. Eu vou fazer esse desenho aqui do tampo para vocês entenderem como que funciona. Então, aqui, ó, a gente tem as informações, né? Eu tenho o raio de abaulamento e o raio de bordeamento, que é em relação à borda do nosso tampo. Então aqui é 75 esse raio, esse é 75. Opa. Então aqui, ó, finalizo meu tampo, vou colocar ele aqui no equipamento pra gente ter ele aqui. Vou replicar do outro lado, certo? Aqui eu tô fazendo dessa forma para vocês compreenderem, tá? Então aqui eu fiz a parte do casco do equipamento. Aí nós vamos desenvolver esses itens. Vejam só, aqui nós temos uma medida de 1.800. Vamos dizer que esse equipamento é em aço inox, tá? Aço inox, a chapa que temos no mercado é medida de 1.200 de largura ou 1.500, tá? São essas duas medidas padrões. Então, eu tenho que pensar nesse equipamento dessa forma, que eu terei uma solda nele. E eu vou considerar aqui uma chapa de 1.200. Então, como que eu vou fazer? Veja bem, eu tenho aqui, em 350 aqui, ó, eu tenho um bocal. Então, eu não posso deixar a solda cair nesse bocal. Então, eu vou considerar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 350 é a medida da linha de solda, que aqui é essa primeira linha aqui, é a linha de solda de união do tampo com o costado. Então, aqui, ó, nós temos um bocal. Esse bocal nós pode pegar o diâmetro dele aqui, ó, essa boca é M1, nós temos aqui a informação de 14 polegadas. Então, vamos considerar aqui 14 polegadas. Vou fazer a continha aqui, ó, 14 polegadas, 355,6. Então, esse é o diâmetro dele, ó, 355,6. Aqui é a representação desse bocal aqui, certo? Beleza, então vamos lá, considerar a chapa de 1.200, né? Então eu vou vir aqui, vou colocar um pedaço de 1.200 aqui e aqui vai sobrar o restante. Então desse lado, ó, então eu vou colocar aqui, lembrando que nossa chapa ela parte deste ponto, neste ponto aqui. Então, nós sabemos que nosso equipamento vai ter uma emenda por conta do seu tamanho. Não temos chapa de 1.800 em aço inox. Em aço carbono nós temos, tá? Mas em aço inox não tem, por padrão. Então, aí como que ficou? Ficou uma peça com 600, a segunda peça com 1.200, certo? E aí a gente vai fazer o desenvolvimento dela. Então, o desenvolvimento é aquela continha, né? Então, aqui, ó, com 600, certo? O desenvolvimento é o seguinte, nós temos aqui diâmetro interno 750, nós vamos adicionar uma espessura. Como a gente está trabalhando com diâmetro interno, nós somamos uma espessura, então 750 mais 5. Esse número vezes π, que é 3,1416, certo? Com isso, a gente tem um desenvolvimento aqui, ó, de 2.371,9. Então, nós vamos fazer aqui 2.371,9. Certo? E vamos fechar esse quadrante. O que aconteceu aqui é que nós temos a primeira peça
nós temos a primeira peça desenvolvida. O tamanho dela ficou 600 por 2.371,9, tá? A nossa segunda peça, ela tem o mesmo desenvolvimento, porque é o mesmo diâmetro, porém, ela vai ficar com 1.200, certo? Então, ó, eu já coloquei ela aqui, então, ó, 1.200 por 2.371,9, porque é o mesmo diâmetro, certo? Se nós tivéssemos um cone no meio desse equipamento, aí mudaria. Eu vou dar esse exemplo daqui a pouco também. Então, aqui a gente fez a primeira, certo? Aqui nós temos a parte do corpo. Aí, como que faz o tampo? O tampo, pessoal, ele é normatizado, tá? Então, tem a norma de tampo, onde tem a tabela de tampo. No caso do tampo que nós estamos aqui, é o ASME 10%, onde o raio de abaulamento, ele é igual o diâmetro do equipamento interno. E o raio de bordeamento, que é esse daqui, é 10% o diâmetro do equipamento. Então, esse daqui é um tipo de tampo, vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui. Ó. Esse daqui é um tampo ASME 10%, certo? Este é um tampo ASME 10%. Então, como que é feito o desenvolvimento dele? É uma fórmula. A fórmula é o seguinte, para calcular o disco do tampo ASME 10%, nós temos aqui, ó, 1,12 vezes o diâmetro. Então, esse 2 vezes H aqui, esse H é justamente essa altura que eu comentei com vocês, a altura da tangente, ó. No nosso caso, né, nós consideramos 20, então vai ser 20. E aí a gente resolve isso daqui. Então, o diâmetro que ele fala aqui é o nosso diâmetro interno mesmo. Então, esse disco aqui, ó, resolvendo essa conta, vai ficar 1,12 vezes 750 mais 2 vezes 20. O resultado disso aqui, ó, vamos fazer a continha aqui, então vai ficar, ó, 1,12, certo? Vezes 750 mais 2 vezes 20, que é 40, então mais 40. Então nós temos aqui um disco de 880. Então, este aqui é o tamanho do nosso disco. Então, eu vou considerar duas peças, porque é o de cima e de baixo, né? E vou considerar aqui, ó, vou colocar aqui o seu respectivo diâmetro. Então, ficou 880. Então, para este equipamento, o quanto de chapa eu vou precisar para fabricar um equipamento como esse aqui? O quanto de chapa, estou falando de corpo, tá? Por enquanto, o quanto de chapa eu vou precisar. Lembrando que a chapa padrão, ela tem 1.200 de largura, que nós considerou aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer aqui, ó. 6.000 é o comprimento máximo de uma chapa padrão, tá? Pode ser solicitado para comprar maior, né? Porém, o padrão é 6.000. Então, aqui, ó, eu estou considerando aqui 1.200 por 6.000. Normalmente, essa chapa, ela vem com 1.240, só que a gente considera 1.200 para ter área de corte. Porém, se caso ela vir com 1.200 cravado, o que precisa ser feito se ela estiver fora de esquadro? Nós vamos precisar diminuir aqui, ó. Então, vamos supor, o que acontece muito na prática é que, assim, às vezes a gente deixar com 1.200, se a chapa vem com 1.200, a gente deixa 20 menor. Então, mudaria o seguinte, vamos supor, se você desse 20 aqui, ó, ficaria 1.180 e 620, certo? Mas isso, quando chega a chapa, a gente confere e vê como ela veio. Aí, se tem essa diferença, se ela veio... Porque, às vezes, a gente solicita compra com 1.240. Porém, no estoque da empresa que vende, tem só de 1.200. E, para não ficar esperando essa chapa, a gente aceita e faz um pequeno reajuste aqui que não afeta em nada, tá? Então, mas vamos considerar que ela vem com 1.240. Então, aqui eu vou ter essa primeira, né? Então, ó, ela vai caber aqui tranquilamente. Nós temos essa segunda, ela vai caber aqui tranquilamente. E aí, o que acontece? A gente tem os tampos. Então, vamos lá. Eu vou pôr um tampo aqui.
porém o outro tampo ele já não cabe de maneira inteira. Mas o que eu posso fazer não tem problema, né? Vai depender do equipamento, porque às vezes é um equipamento radiografado, 100% radiografado. Então toda solda que haver no equipamento vai ter que ser radiografada. Então às vezes compensa você comprar uma outra chapa à parte do que pagar a radiografia de uma única solda que foi acrescentada, né? Mas depende isso daí da prática ali do dia a dia. Então, aqui, ó, vou considerar que nós vamos fazer uma solda nesse tampo. Então, a solda, ó, vai ser neste ponto. Aí eu cortei ele aqui, ó, e coloquei ele aqui. Então, nosso tampo fica nessas condições, ó. Nesse tampo aqui vai ter uma solda de emenda do tampo. Então aqui hoje eu tenho a primeira virola inferior, a segunda virola superior e os dois tampos. Então assim eu faço o desenvolvimento da fabricação de um tanque, tá? Aí nós temos outros pontos aqui que seria outras peças, né? Vamos dizer aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui a sapata. Aí é uma peça de 3/8, então eu vou fazer o desenho dela aqui. No caso aqui, ó, ela é 150 por 150. E nós temos 4 peças dessa. Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou vir aqui, ó. Vou somar as 4 peças e vou definir uma medida que eu preciso comprar de chapa. Nessa questão aqui de 3/8, tá? Ó, então aqui, ó, 300. Vamos imaginar um quadrado de 320 resolve para mim cortar essa sapato de 3/8, tá? Normalmente, na prática, a gente não compra uma chapa assim, de 400 milímetros para cortar. Normalmente, a empresa tem estoque, ou se não tem estoque, tem outros projetos que também vai utilizar a chapa de 3/8. E aí, o que a gente faz? Nós vamos lá e retiramos de um outro projeto e assim por diante, né? Porque nunca nós vamos ter uma chapa 100% utilizada. Sempre vai sobrar de um projeto ou de outro que a gente consegue usar aí. Mas assim que a gente chega numa medida, para a gente saber se essa chapa precisa comprar, se tem uma sobra de estoque que dá para utilizar, certo? Então, este é um ponto. Tem um outro ponto aqui em relação à nossa peça aqui, ó. Aqui é a nossa peça desenvolvida. Então, como que a gente desenvolve essa peça? Se houver a possibilidade de você traçar o melhor caminho. Então, aqui nós temos aqui, ó, certo? Então, dessa forma a gente chega na preparação, né? Nós descobre que uma chapa, ó. Então, o que acontece? Uma chapa vai dar para fazer as 2 virolas do corpo, os 2 tampos e vai ter uma sobra. E vai ter uma sobra aqui, ó, vai ter uma sobra, certo? Agora vamos imaginar um segundo equipamento. Imaginando que esse é o primeiro, aí a gente vai imaginar um segundo. Eu vou copiar aqui, ó, a gente vai fazer uma pequena alteração. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Lembra que eu comentei com vocês sobre fazer uma modificação nos diâmetros? Então, ó, vou colocar um cone nesse equipamento. Vejam só. Vamos considerar que essa parte de baixo, vamos considerar aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, 600 embaixo, aí esse 600 o diâmetro vai ser de 1000, então vamos acrescentar 250 aqui, ó, vou modificar aqui, aí o que acontece, ó, vamos dizer que aqui vai ter um diâmetro de 1000, então estou refazendo aqui, ó, a parte de baixo desse equipamento é 1000. Então, como que vai ficar isso aqui? Eu vou colocar um cone ali, pra você visualizar. Então, ó, vamos considerar que aqui, ó, aqui ficou 1000, certo? Opa. É 1000 interno, deixa eu ajustar aqui. 1000 interno, certo? Então, ó, vamos dizer aqui, ó, eu vou modificar aqui, ó. Então, 1000, diâmetro interno da parte de baixo é 1000. E aqui, ó, eu vou fazer um cone, né? Um cone para ligar essas duas partes. Então, vamos dizer que este cone é um cone aqui, ó, de 45 graus, certo?
um cone de 45 graus. Como que fica isso aqui, ó? Então, é um cone de 5 milímetros também, aonde eu vou interligar ele aqui, ó. Então, aqui vai ser o nosso cone, ó. Certo? Deixa eu só fazer o ajuste aqui, direitinho. Então, o nosso cone de 45 graus vai ser colocado aqui, ó. Então, eu vou replicar ele pro lado de cá. Eu vou tirar o excesso das linhas aqui, fazendo essa modificação aqui para vocês entenderem nesse caso aqui, tá? Então, aqui. Então, ó, a gente modificou o equipamento. Então, agora é um equipamento que ele tem a parte de cima um diâmetro. Aqui nós temos um cone e aqui nós temos um outro tampo, tá? Então, vamos considerar um outro tampo aqui embaixo, ó. Esse tampo também vai ter 5 aqui e também vai ter 20 aqui, ó, onde a gente vai fazer a sua tangente de 20. Então, ó, vamos lá. O nosso equipamento vai ser esse estilo aqui, lembrando que aqui é 20. Agora nós vamos colocar as dimensões. Então, de solda até solda nós temos aqui, ó, de solda até solda ficou 600. A altura desse cone ficou, vamos ajustar aqui, 125. E essa medida superior aqui, ó, ficou 1075, certo? Então, esse é o nosso segundo equipamento. Agora, imagina que nós temos os dois equipamentos. O primeiro a gente já fez, sobrou alguns espaços ali e nós podemos aproveitar essa chapa aqui, essa sobra aqui. Então, vamos fazer o segundo agora. O segundo é o seguinte. Então, nós temos aqui, ó, o primeiro quadrante é 1075 por 750. Então, o desenvolvimento é o mesmo, tá? No caso que a gente manteve 750. Então, aqui, ó, vou só ajustar aqui, ó. Então, vai ficar, ó. Então, ficou 1075 de altura pela largura 1371,9. Beleza? Beleza. Vamos para a segunda. A segunda tem 1000. Então, 1000 é o seguinte. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui 1000. E a gente vai fazer o desenvolvimento de 1000. Então, 600, né? Opa. Aqui nós temos aqui, ó, 600. Então, vamos pegar 1000 interno mais 5 vezes π. Isso daqui vai dar 3.157, tá? Então, ó, 3.157. Então, reparem que a peça de baixo ela é maior. Claro que o diâmetro é maior, a peça é maior. Então, ficou desse tamanho a nossa chapa. Agora, nós temos o tampo superior é o mesmo, certo? Não muda. É outro tampo de 880. E o inferior nós usa a mesma regra aqui, ó, de 10%. Então, o que vai mudar é o diâmetro. Então, o nosso novo diâmetro aqui é 1000. 1000. A altura H permaneceu, então vamos fazer a conta aqui, ó. 1,12 vezes 1000 mais 40, 1160. Então, o segundo, o inferior aqui, ó, vai ter um diâmetro de 1160. Isso, o disco para levar para a conformação, tá? Beleza, feito isso, tá faltando o cone. Então, agora nós precisamos desenvolver esse cone. Então, eu vou pegar ele aqui, vou separar ele daqui, ó. Vou separar ele daqui, todas as informações, e eu vou desenvolver esse cone. Lembrando que eu tenho que desenvolver meu cone pelo diâmetro médio também. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou encontrar as linhas neutras dele, ó. Neutras. Vou interligar até a linha de centro. Opa. Eu vou interligar até a linha de centro, aqui. Feito isso, eu vou puxar um arco dessa extremidade até esta, daqui até aqui, e eu vou calcular esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento médio é o mesmo que esse daqui, ó. Esse daqui, ó, 3.157. Então, eu vou fazer 3.157 vezes 360,
que é toda a circunferência, dividido pelo desenvolvimento dessa circunferência. Eu consigo pegar aqui de uma maneira rápida. Então aqui, ó, dá 4.458. Então, dividido por 4.458, certo? Aqui, ó, 4.458. Então, eu tenho 254,9 graus. Isso é o grau. Estou calculando o grau de abertura do meu cone. Então, eu faço uma linha aqui e vou rotacionar essa linha em 254,9. 254,9. Então, vou separar ele aqui, ó. Eu tenho vídeos mais detalhados aqui no canal sobre o desenvolvimento de cone, tá, pessoal? Que eu tô fazendo para vocês entenderem a preparação. Então, eu vou ajeitar ele aqui, ó. E o que acontece? Se eu for fazer um cone de uma forma só, nós temos muita perca de material. Então, normalmente, nós fazemos uma solda aqui, ó. Então, a gente faz em duas partes. Então, eu tenho uma parte A e uma parte B. Então, vou fazer aqui, ó, o ajuste, ó. Então, essa é uma parte, certo? Ó. Então, o que acontece? Agora eu tenho aqui, ó, todo o desenvolvimento do segundo equipamento, né? Então, eu tenho 2 tampos novos, mais 2 virolas e mais o cone. Então, o que eu consigo aproveitar dessa chapa que tá aqui? Será que eu consigo colocar este cone naqueles espaço vazio? Vamos ver. Nós temos aqui, a gente consegue, ó, utilizar aqui, a gente consegue utilizar aqui e nós consegue talvez utilizar aqui. Vamos ver, eu vou rotacionar aqui, né, pra gente ver se a gente consegue chegar em algum ponto com este cone, ó. Eu acredito que este caso aqui não vai dar. Então, ó, não consigo, tá vendo, ó? Só consigo utilizar uma parte. Certo? Então, só uma parte. Eu vou fazer outra chapa aqui, ó, na parte de baixo, onde eu vou colocar as minhas peças. Então, eu tenho uma peça dessa e eu tenho uma peça dessa daqui. Aqui. Aí, nós temos aqui de sobra alguns espaços. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar este tampo aqui. Vamos ver como vai ficar. Nós vamos ter que colocar uma solda nele, certo? Ó. Então aqui, ó, nós vamos ter que pôr uma solda. Acredito que vai dar certo, ó. Então, ó, este tampo vai ter uma solda aqui, ó. Então aqui, ó, é onde vai ficar a solda deste daqui. Então ele ficou aqui, ó, certo? Este coube aqui. Então vou colocar dentro das possibilidades mais justas possível, certo? Então, tá faltando eu encontrar espaço para este tampo e para uma peça dessa, né? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui para melhorar isso. Então, a gente tem esse tampo. Vamos ver o que dá para fazer. Será que a gente consegue colocar este tampo, este cone que falta próximo aqui, ó? Eu acho que a gente consegue fazer o seguinte, ó, modificar. A gente tira esse daqui, ó, e modifica, ó. Vamos girar ele aqui, ó, pra gente encontrar a melhor maneira de tirar, fazer o aproveitamento dessas peças, ó. Ó, aqui vai dar, hein, ó. A gente coloca aqui, ó, deixou um espacinho aqui ainda pra cortar, tem uma folguinha aqui, ó. Aqui vai dar, ó. Então, a gente conseguiu encaixar a segunda parte do cone. Agora, tá faltando este tampo. Vamos ver o seguinte, ó. A gente consegue vir aqui, ó. Nós temos um espaço aqui, vamos colocar uma solda nele, ó. Veja só, a gente coloca uma solda nele. O outro pedaço dele, então um pedaço vai ficar aqui e o outro pedaço, ó, a gente acredito que consegue encaixar aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar o outro pedaço aqui, ó. Porque se a gente conseguir, com 2 chapas a gente conclui o equipamento inteiro, certo? Então, ó, opa, tranquilo. Então aqui a gente conseguiu fazer, ó, utilizando 2 chapas de 1.200 por 6.000, que é os tamanhos que a gente colocou aqui, ó.
São duas chapas de 1.200 por 6.000, ó. Duas chapas de 1.200 por 6.000. Desta forma, a gente conseguiu fazer com duas chapas, fazer 2 equipamentos de forma detalhada, passo a passo. A parte de casco, tá, pessoal? A parte do corpo. Então, eu consegui colocar aqui, ó, as duas virolas, que é a virola 1 e 2. Consegui colocar o cone, uma parte aqui e uma parte aqui. Consegui colocar os 4 tampos. Então, ó, aqui a gente tem, ó, um tampo inteiro. Tem um outro tampo aqui cortado, aí tem esse outro tampo aqui e aqui o quarto tampo, certo? Então eu consegui desta forma encaixar todos os equipamentos em duas chapas, tá? É assim que a gente trabalha na hora de estar fazendo a compra de chapa ou então organizando para cortar ali para começar o equipamento. Então é dessa forma que a gente faz no dia a dia, certo, pessoal? Então essa daqui é a aula que eu quis trazer para vocês de como a gente faz o desenvolvimento e o aproveitamento de cada chapa. Então, essa é a aula que eu separei aqui. Então, já curte aqui, comenta. Se você gostou dessa aula, já compartilha. E, como eu falei no início, clica aqui, compartilha com um amigo lá, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você quer aprender mais sobre traçado de caldeiraria, melhor como ler e interpretar um desenho mecânico na prática, tá aqui o link, aqui embaixo está o link dos meus cursos, clica lá, já faça a sua inscrição, venha ter um suporte direto comigo, venha ter um acesso direto comigo, eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou te ajudar no seu dia a dia ali, pode contar comigo, o link está aqui embaixo, clica aqui no link, faça a sua inscrição nos meus cursos, tem curso de leitura e interpretação e o curso traçado de caldeiraria aí na prática, tá? Então, essa é a aula que eu preparei para vocês. Essa é a aula mensal que a gente faz toda a última sexta-feira do mês, que eu separei aqui para vocês, beleza? É isso aí então, e até, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, e é o seguinte, até o próximo vídeo.